Solução. 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 Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Quem fala é Rafael Regis Somera e eu estou aqui na primeira edição desse programa chamado Por Mais Soluções. Esse programa tem um objetivo bastante especial, né? Num mundo com tantos problemas, esse programa tem o objetivo de trazer soluções para quem soluciona o dia inteiro, as pequenas empresas. Esse programa tende a ser uma das vozes das pequenas empresas, sempre trazendo um problema que elas vivenciam, né? Que as pessoas, os donos dessas empresas, as equipes dessas empresas vivenciam, trazendo esse problema para ser discutido, não só por nós, da nossa equipe que está aqui, mas por especialistas e principalmente por pessoas, empresários que vivem essas dificuldades e ajudam, né, a gente a resolver uma série de problemas. A gente gosta sempre de colocar que toda pequena empresa, todo empresário é genial por si só, né? E como assim genial? Imagine um PhD de Harvard, aquele cara de branco, assim, aquela coisa, sabe? Prêmio Nobel da Paz, assim. Ele chega em casa, vai abrir a porta de casa e a chave dele quebra. Nessa hora, gênio é o chaveiro, não é mais ele, né? Então, mesma coisa. Imagine o chaveiro, genial em chave, quando ele liga o carro dele não liga. Nessa hora, genial é o mecânico. Eu mesmo, muitas vezes, com a roupa meio uma loucura, precisando deixar minha roupa limpa rápido. Genial é a Fabi, né? Porque conhece disso. Então, esse programa vai falar disso, de problemas que ajudam esses gênios que, como eu sempre digo, não é pequeno empresário, microempresário, né? Empresários que estão, grandes empresários, por trás de pequenas empresas, microempresas, batendo escanteio, correndo na área. Esse programa é uma realização da Solutudo, né, que há quase 15 anos vem ajudando pequenas empresas a se encontrarem e a serem encontradas dentro do mundo digital, físico e assim por diante. É o trabalho que a gente faz e a gente começa ele com muito carinho. Hoje é a nossa primeira edição. Então, sejam bem-vindos, você que está pela internet, você que está assistindo a gente pela TV, você que está assistindo a gente pelo Spotify. A gente espera que você já comece seguindo a gente, né? Você está na TV, vai lá, procura a gente nas redes sociais ou no Spotify, segue esse programa, porque com certeza ele vai trazer soluções. O mundo tem tantos problemas e a gente está aqui por mais soluções. Confere, equipe. É isso aí. E eu queria hoje, como a gente falou, cada programa, e já a partir do primeiro, a gente traz um problema na mesa. Um problema, um desafio, assim. Qual é o desafio? E vamos, no programa, falar sobre ele. E, Bia, né, estamos aqui para falar de que desafio no primeiro programa. Olá, pessoal. Oi, Rafa. Oi, Fê. Oi, Fabi. Oi, Osmar. Olá. Bom, o problema de hoje afeta muitos brasileiros, mas ainda mais quem tem um pequeno negócio, né? E o problema de hoje é organizando o tempo. Como conciliar família e negócio? Vida, né, em negócio, né? Porque o negócio é complicado. A gente sempre fala na Solutudo de o dono de uma pequena empresa, ele bate escanteio e corre na área cabecear, né? É um time só com uma pessoa, às vezes, ali, né? Tem uma pesquisa do Christian Barbosa que fala que 30% dos brasileiros... os brasileiros apostam 30% do tempo, investem 30% do tempo no que é importante. Então, fica 70% aí em coisas fúteis, assim, coisas que não dão... E como que a gente administra o nosso tempo? Né? Verdade. Fúteis, emergenciais, acho que o grande ponto é assim, 70% do tempo fora das nossas mãos, né? 30% do tempo em coisas importantes, 70% e olha lá, né? Eu falo por mim, muitas vezes foi muito mais que isso, o número. Né? É verdade. E aí, Fê, quem são os convidados de hoje para falar sobre esse problema e para trazer mais soluções para esse problema? É um desafio, hein, Bia? Sejam muito bem-vindos, muito obrigado, né? É uma oportunidade grande, né? A gente discutir soluções de um problema que está na vida do empresário, mas também está na vida, às vezes, da dona de casa, do pai, da mãe, que às vezes nem tem o negócio, mas tem que administrar o tempo, né? Quantas vezes a gente escuta a frase, nossa, o dia tinha que ter mais que 24 horas, e não, né? O dia tem 24 horas porque ele tem que ter 24 horas. Eu acho que o nosso desafio é fazer a gestão dessas 24 horas. E para exemplificar muito bem, né, mostrando os desafios na prática, nós temos 2 convidados hoje aqui. Um especialista e uma empresária que vive tendo que fazer a gestão do tempo, acho que o dia inteiro. Por quê?
A Fabiana Rocha Gonçalves, ela tem 4 filhos. Às vezes você tem um aí, já está reclamando. Imagina você ter 4 filhos para cuidar. Ou e não ainda, ter nenhum, né? E tá falando ou às que vezes tá você nem tem correria, filho, né? você só tem um negócio e fala tá Rapaz. corrido. Mas você tem 4 filhos e ela tem a franquia de uma grande marca aqui no interior de São Paulo, que é a Omo Lavanderia Express. Então ela carrega uma grande marca, a responsabilidade, né, de fazer tudo, um negócio muito bem monitorado e ter esses 4 filhos. Então ela Eu vai já trazer, vou dar um né? spoiler, e não é só isso, hein? E não Mas é só vamos- isso. Isso aí a gente fala, porque eu fiquei sabendo que tem mais coisa. Esse aí é só o trailer da vida dela, não tem mais. Sinopse. É só a sinopse. Spoiler. E a gente também Agora está é spoiler. recebendo o Osmar Silva, que é coach e tem um trabalho especializado muito bacana sobre gestão de tempo. Vocês querem tirar no par ou ímpar quem eu apresento? Quem Só uma começa? coisa, né, Fê? A gente estudando o currículo do Osmar, né? É a vasto. gente, meu Deus, né? É vasto. Era um livro, a gente pediu um currículo, não era pra mandar tudo aquilo lá. A gente ficou a hora, falou, meu Deus, vasto. então a gente tem hoje aqui um grande É. cara É que precioso. não deixou eu falar seu Osmar. Pois é. Né? Agora, e aí, né? Eu acho que vamos seguir. O que vocês preferem? Quem começa? Vamos com a Fabiana, vai a gente Primeiras falou de- damas, É, então, pode vamos ser. lá. Eu acho que ladies first. É, A isso gente aí. falou de 4 filhos, acho que já deve, quem está assistindo já deve falando, como assim? 4 filhos, assim, só para vocês entenderem, o mais velho tem 17 e os outros ainda vem uma escadinha, né? Fabi, por que você está aqui? O que esse tema, né, gestão do tempo, conciliar família e trabalho, o que isso tem a ver com a sua vida, tanto profissional quanto pessoal dentro de casa? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Bianca, Felipe, Rafa. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom, eu acho que a minha vida tem tudo a ver com o tema, né? Gerenciar realmente as 4 crianças, uma empresa, mais a família, né? O lar é uma outra empresa, que nem eu digo, né? Então, eu acho que eu me encaixo bem nesse tema aí de gerenciar a família, empresa, enfim. Legal. Acho que E vem cá, você ainda falou que você continua, porque você é dentista. isso, eu sou dentista e eu ainda continuo atendendo uma vez por semana fora de Bauru. Meu Eu Deus tenho um do céu. concurso, que é uma cidade vizinha, não sei se vocês conhecem, é Distrito de Agudos é Domélia, Sim, não é tão claro. perto ainda de Bauru. E aí eu resolvi manter, por ser concurso, por eu ter abandonado, assim, parado Sim. de clinicar, né, no meu consultório particular. Eu falei, bom, vou ainda ficar com um pezinho lá, porque se não der certo, como vai ser, não vai ser. Então, eu acabei não querendo abandonar isso ou parar. Eu acho que ainda não chegou o momento. Pode ser que daqui a um tempo Sim. eu veja que não faça mais Eu sentido pedi na pra minha você vida. complementar, eu já tava humilhado a hora que eu tava conversando com você, com o fato de você fazer tudo. Aí você me falou, não, ainda atendo eu ainda como dentista. atendo Eu falei, uma não vez por reclamo, semana fora esse de mês Bauru. eu não reclamo mais. Então, assim. é a empresa, né? Eu e meu marido, na verdade, nós temos 3 empresas, mas que eu toco, efetivamente, é só a lavanderia. Ele toca as outras 2, e aí tem os filhos e mais o atendimento uma vez por semana Aí a fora de gente- Bauru. A gente fala de bater escanteio e correr na área, ela bate escanteio, vai na área, faz o gol, E torce pega a bola ainda. e põe no meio campo de Não, novo. e torce. Comemora. Não, ela é treinadora Comemora. também. Ela é treinadora do time também. E o Osmarzão? Osmar, seja muito bem-vindo, Osmar Silva. Já ajudou muita gente, chega muita gente com essa dor, para você, pelo menos, mostrar o caminho para ser mais organizado com relação ao tempo. Seja bem-vindo também. Interessante, viu? Mas antes de mais nada, obrigado, viu? Rafael, Bia, Felipe, prazer conhecer Prazer é meu. a Fabi, né? E é uma honra para mim estar aqui hoje no primeiro programa. Primeiro. Então acho que vai ser um dia inesquecível para mim participar com vocês desse primeiro programa. gente que Desejo agradece. muito sucesso a todos vocês. Eu sou coach de carreira e de liderança. Além disso, eu sou consultor empresarial para pequenas e médias empresas. E nesse trabalho, eu tenho atendido nos últimos 3 anos cerca de 150 pessoas e empresas. Nesse trabalho, o principal problema que as pessoas comentam é o seguinte: eu não consigo ter sucesso porque eu não consigo gerenciar meu tempo. Falta tempo para tudo. Né? E aí eu acabei me especializando, Rafa, em como poder ajudar a gerenciar melhor o tempo. Maravilhoso. O Felipe falou alguma coisa, né? A gente quer mais horas no dia, mas você não tem. Nós temos 1.440 minutos todo mundo. Você tem isso, Bia. Você tem isso, Fabi. É E você- muita coisa, né? Pensando E você assim. não pode chegar na lavanderia dela e falar assim, me dá mais 10 minutos hoje que eu estou precisando. Não dá para comprar. Ao mesmo tempo, você vê o seguinte, como é que todo mundo tem 1.440 minutos e a Fabi consegue fazer mais do que eu, que tenho o mesmo tempo que ela? Perfeito. Tá certo? Onde é o segredo? Numa boa gestão de tempo.
E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, Felipe. Vocês já tinham feito essa conta de 1.440 minutos? Esse Não. é um número que acho que faz parte da nossa vida, mas eu nunca tinha pensado Nunca tinha nisso. Imagina o pensado segundo. nisso. 440 minutos. Eu Pois sei é. que eu tenho um vídeo famoso na internet que o cara fala do banco da vida, né? Banco do tempo, já viu? E ele fala, ó, você imagine que todos os dias você recebesse 80, acho que era segundos daí, 86 mil reais. O que você faria com eles? Como é que você cuidaria disso? E só que no outro dia sumiu da conta. Esses 1.400 sumiu da conta. Então você tem que usar bem enquanto ele tá ali, Rafa, né? é o número de segundos que nós temos, 86 mil. Você tem que usar muito bem o seu tempo. Exato. Senão você vai faltar no dia seguinte, ou vai Perfeito. faltar no mesmo dia, não é? No mesmo dia. Nossa, que legal. Então, 24 horas, 1.440 minutos e 86 mil e pouquinhos segundos. Caramba, gente. Já foram alguns agora. 86 mil segundos. Isso é um número parceiro. que, se a gente lembrar, a gente vai começar a valorizar mais o tempo, né? Não, e você vê, parece muito. Eu estou falando de 1.440 minutos, parece muito. Verdade. Não é muito, ainda mais para quem tem muitas atividades, não parece muito. Agora ele parece menos ainda, Felipe, para quem não faz nada, É verdade. sabe? Que chega no final do dia, passaram os 1.440 minutos, a pessoa olha para trás, eu não produzi nada hoje. Exato. É uma sensação muito ruim, gestão né? de É tempo. muito ruim. Frustração, raiva, culpa. É verdade. Perfeito, perfeito. E tem dias que acontece isso, né? Tem dias, aquele dia que você fala assim, nossa, o meu dia hoje não rendeu nada, eu não rendeu fiz. nada. Eu fiz e não fiz nada. Acontece. Sem dúvida. E aí você paga a conta no outro dia, porque aí você tem que tirar o atraso do dia anterior. É Aí você tem que perfeito. falar, bom, já que o meu dia anterior não rendeu nada, e agora o próximo? Ele vai ter que render o que Tem que normalmente rende mais o que eu deixei para trás. Tem que render o dobro, mas você, E aí tem que render você o ainda dobro, continua né? tendo os mesmos 1.440 Os mesmos minutos. 1.440 minutos. Acho que esse é um ponto interessante, que é esse paradoxo, né? Porque você olha esse tempo, 1.440 40. minutos, ele parece muito, quando você olha, não é, 1.440 alguma coisa, não é pouca coisa. Agora, ao mesmo tempo, no dia a dia, esse é um dos grandes desafios, né? A gente sabe aí que de cada 10 empresas que abrem, 2 fecham com menos de 2 anos e, segundo pesquisas do Sebrae, tem a ver com a administração de processos, e um dos processos principais é a gestão do tempo. Então, vamos dizer assim, estamos com um bom problema na mesa ou não? Sim. Sim, todos concordam? E aí a gente vai para tentar visualizar, né? Que acho que para você que está assistindo a gente, o grande lance é tentar, nesse tempo que nós vamos estar aqui, nesses 60 minutos aí, o nosso já está contando alguns, né? Desses 1.400 e tantos, dividir coisas que possam tanto inspirar, quanto às vezes, né, metodologias, caminhos. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta, então, para vocês, e eu gostaria de ouvir vocês dois, tá? Não é para um ou para outro, vou fazer para os dois, e que assim, o que vocês, na vida de vocês, aprenderam sobre otimizar esse tempo que é disponível. O brasileiro diz que quase 50% trabalha mais de 9 horas por dia, de 9 a 10 donos de empresa. Isso varia por MEI, por microempresa. E o que vocês, no dia a dia de trabalho de vocês, quer uma balinha aí? Oi, o homem já está com fome. Com vontade de comer uma balinha. Não, ó, vamos mostrar aqui. Ó, olha lá. Quem vê um baleiro desse não fica com vontade de pegar. É verdade, eu já tem não, como. mas olha a estratégia minha aqui, ó. Já colocou Eu elas deixei elas certinhas aqui aí. já, para não ter problema. Então, assim, o que vocês aprenderam aí? Que vocês falam, cara, eu vejo que eu tenho uma técnica minha. Às vezes que eu estudei, às vezes que eu mesmo criei. Qual é a ação que vocês reconhecem que um dia vocês não fizeram e hoje vocês fazem que ajuda nesse tema? Entendeu? Agora eu vou inverter. Vamos começar com o professor Osmar aqui. E aí, professor? Eu acho que existe uma série de técnicas que você pode utilizar, e isso é uma questão de hábito, e como todo hábito, você pode adquirir essas técnicas, esses hábitos, que você precisa incorporar no seu dia a dia. Uma delas, por exemplo, é você aprender a separar o que é importante do que é urgente, né? Então, as coisas importantes têm que ser feitas, as coisas urgentes também têm que ser feitas. Como é que você pode acertar isso aí? Planejando muito bem seu tempo. Para planejar o seu tempo, você tem na véspera para Mas pensar... eu vou até te cortar. O que é importante e o que é urgente? Isso é uma, Porque decisão, é uma decisão, Rafa, sua. O que é Eita, importante para você? Aí a gente vai entrar numa discussão para saber o seguinte: quais são os seus valores, qual que é a tua missão de vida, o que realmente é importante para você. Mas o que é importante para você, às vezes, no seu trabalho, por exemplo, né, é outro tipo de importância. Muito legal. É muito importante para ela fazer carinho no filho dela, mas ali ela tem que fazer um atendimento ao cliente.
Então, o que é importante? Como separar essas coisas? Boa. Então, existe um negócio chamado quadrante de prioridades. E aí você vai separar o que você pode delegar, o que você pode deixar de lado, deixar de fazer, aquilo que realmente você vai dar importância e aquilo que é urgente. O que é urgente? Por exemplo, você esqueceu de pagar a conta de luz. É urgente, senão ela não vai conseguir operar as máquinas dela. Então, de repente, a prioridade mudou completamente. Tem que fazer o que é urgente. Perfeito. Tá certo? Mas se no dia anterior ela conseguiu planejar o dia dela, ela vai saber exatamente o que é importante, o que é urgente, e vai fazer mais uma coisa, Fabi, você vai separar tempo para as emergências. Porque todos nós já passamos por isso. Você está trabalhando, né? E de repente chega um telefonema. Nossa, é desesperador. E chega um telefonema de sua casa. E às vezes eu mesmo já planejei um monte de coisa que sem espaço para aparecer nada E não novo. pode. Aí aparece, aí E cai o cabelo. aparece. Então deve ter aparecido muita coisa nova na sua vida. Todo dia cai um fio novo. Todo dia, praticamente. Muita urgência. Então, só completando. Então nós temos que planejar o que é importante, o que é urgente, e deixar espaço para as emergências. Tá certo? E saber delegar. Muito bom. E saber delegar. Né? Muito bom. E alguns de nós têm ajudantes, outros não têm ajudantes. Né? Um ajudante doméstico, um empregado, um auxiliar, coisa que vai. Alguns não têm. Então, tem que planejar melhor o tempo ainda, porque sou eu que vou fazer. Perfeito. Né? Então, você perguntou, eu vou responder, voltando ao início da sua pergunta. São coisas que eu não sabia antes e eu aprendi com o tempo. Tá certo? Então, eu tenho que ter muito foco, porque nós, né, Fabi, nós empresários, nós temos que estar sempre prontos, sempre à disposição para resolver os problemas quando aparecem. Nós não podemos nos eximir de resolver os problemas. Eu não posso dizer o seguinte, meu chefe resolve. Né? O chefe é você. Alguém vai resolver. Alguém vai resolver para mim. Vai. Então, se eu não me organizo, os problemas continuarão lá. E cada dia vão ficar piores. Perfeito. Maravilhoso. E aí, olha, Eu sem saber toda dessa técnica, é mais então. ou menos isso que eu faço, né? Assim, Como assim? eu Conta sou aí. muito que organizada. legal. Então, assim, Sempre foi? Sempre fui. É mesmo? Sempre fui. Aí, sempre meu fui. Deus do céu, por que você não deu essas Desde características para mim? estudante, Estaria com o cabelo como dele. estaria com o cabelo, né? No consultório, em casa, com as minhas coisas, eu sempre fui uma pessoa bem organizada. E com isso eu consigo fazer, sempre tive essa característica de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, muita coisa junto. Então, assim, eu tento, né, fazer uma organização no dia anterior. Bom, amanhã é quinta-feira. Bom, amanhã é dia de dia anterior? No dia anterior. Não é... Eu tenho coisas que eu tenho para fazer da lavanderia, há coisas que eu tenho da minha vida pessoal, coisas dos meus filhos e da minha casa. Meu Deus. E aí eu tento fazer um cruzamento disso, de esquematizar. Bom, no período da manhã eu vou me organizar dessa forma, na hora do almoço assim, busca o filho, vai, não vai, ou não busca um dia, pede para alguém buscar, porque talvez tenha um outro compromisso mais importante. E aí eu tento fazer a lei da compensação, né? Eu não busquei na escola na hora do almoço, então eu não o vi na hora do almoço. Então eu tento chegar um pouquinho mais cedo em casa para ter um tempo a mais. Isso funciona sempre? Não, porque acontecem os problemas. Na teoria é lindo, né? É lindo. As Tem dias que tá ok, aparecem. outros dias não. Mas é um amortecedor, né, pra você. Porque você sabe que se você não conseguir, você vai dar um jeito de compensar lá. Isso e dá aí uma você vai tendo flexibilidade. várias pessoas para te ajudar, né? E claro que sozinha ninguém consegue. Ô, Fabi, Né? posso interromper, né? Pode, claro. Aí você não consegue. Que sentimento você tem nesse momento? Normal. Não, Sente culpa porque não conseguiu buscar a criança na escola? Sente Eu já tive frustração? muito. Eu acho que assim, nos primeiros filhos, né, a gente sente um pouco mais. O pequeno agora que tem 3 anos, né, o último, eu não tenho mais esses... Eu não sei se foi porque eu fui mãe depois dos 40, e aí a maturidade é outra, você vê de forma diferente. Sim. Ou por ele não ser o primeiro, e aí você já está mais escolada, né, da maternidade, do ser empresária, do ser mãe, do ser esposa, dona de casa, enfim, porque a gente é um pouquinho de cada coisa. Interessante. Então, assim, com esse eu não sinto o peso na consciência, porque eu faço eu tenho outros momentos com eles. Sim. Né? Então eu pego o final de semana, bom, agora eu vou brincar, agora eu vou entrar na piscina, bom, agora eu vou fazer um passeio que eles gostem de se divertir, de brincar. Então,
E Até eu acho porque que tem muitos momentos que você tá por ele também, né? Exatamente, A correria não é eu tô fazendo uma coisa que não tem nada a ver com ele. Não, né? No quadrante das importâncias, das coisas que você vai delegar, etc., esse está no quadrante da importância. Sim. Os filhos estão no quadrante da importância. Sim, por exemplo, liga a escola. Não dá pra olha, delegar, seu ó, filho brinca com caiu, meu se filho aí esse machucou. mês aí, semana que vem você manda uma foto, não dá. Exatamente. Né? Você, a escola liga, seu filho caiu e se machucou. Tem que buscar. Você tá lá, você vai largar tudo. Depois eu vejo como que eu vou fazer isso aqui. E você vai buscar, você vai acudir. O filho tá doente. Ele tá com febre. Você vai correr. Aí né? vira Você uma urgência, né? Aí vira uma urgência. Né? E aí, assim como... E aí, Felipe, você tem que ter tempo para isso. Exatamente. E ao contrário também acontece, né? Às vezes você planejou de levar o seu filho no cinema. Perfeito. Legal, vou no cinema com a minha mãe hoje à tarde, muito legal. Só que aí estourou uma bucha na empresa. Filho, o negócio é o seguinte, hoje não vai dar assim, assado. Gera uma frustração na criança. Eu não sei, eu não vejo os meus filhos frustrados. Eu acho que tudo depende da forma como você coloca, né? Se você colocar esse problema pro filho, como um grande problema, não, filho, o negócio é o seguinte, surgiu um problema, a mãe vai resolver, e depois a gente programa outro dia esse cinema aí, não vai faltar oportunidade. Se você passar para ele depende da forma que você passa. Sim. De uma forma leve. Eu vou e com exercer segurança, aqui o papel de a cada vez que vocês falarem, se vocês me permitirem, trazer um... Por quê? Porque na fala de vocês aí, para você que está assistindo, a gente que tem uma pequena empresa, tem duas coisas bem pontuais antes da gente ir para uma outra pergunta, muito importantes. Eu entender o que é importante para mim, né, a ideia do quadrante que o professor trouxe, e eu me planejar para viver isso, né? Eu não ir só vivendo, porque esse lance de você fazer isso no dia anterior, inclusive a palavra planejamento vem de tornar plano. Eu quero ir para lá, dá para eu deixar esse caminho um pouco mais plano para eu... E aí, eu não faço isso se eu não olhar o caminho antes, né? Se eu não imaginar... Aí eu estou usando a imaginação para algo bom, né? Eu estou falando, deixa eu imaginar meu dia amanhã, eu vou para cá e vou, beleza, volto, vou dormir porque já está desenhado. Então, duas dicas valiosíssimas. O que é importante, né? E você planejar com antecedência para viver essas coisas, né? É isso. E aí? Rafa, eu fiquei muito na cabeça com a frase que o Osmar falou, que a gente precisa reservar um tempo para o que é urgente. Porque o que é importante a gente vai fazer, né? É importante. Mas para o que é urgente, para o que vai acontecer inesperado ali no dia, assim. E eu fiquei pensando, como isso, assim, Osmarene? Então eu falei assim, eu vou ter 2 horas a mais no meu dia porque eu sei que vai acontecer alguma coisa de imprevisto. Como que funciona isso na prática? Você não vai ter 2 horas a mais por dia, infelizmente. Você vai ter as mesmas horas. Mas na hora do seu planejamento, né, você vai reservar um tempo para emergências, para imprevistos, né? Então a gente pode planejar isso no dia anterior ou no mesmo dia de manhã. O importante é que você tenha um planejamento. Uma dica prática que eu dou, Rafa, é o seguinte: escreva. Tem uma agenda de papel, tem uma agenda eletrônica, usa o celular, usa o que você quiser, mas escreva o que você vai fazer no dia seguinte. Tá? E à medida que você for acabando aquela tarefa, tique. Mostre que você acabou aquela tarefa, dá uma sensação de realização, de que você está indo bem. Nossa, tá adoro certo? fazer isso. Eu adoro. Mas eu faço, coloco só para ticar. Eu adoro. Ficar, e aí né? foi muito difícil eu largar o papelzinho. Aí no celular tem o tique, né? É tão verdade. gostoso, é prazeroso. Tipo assim, finalizei. Esse pronto. programa vai ter uma Tá partezinha dele que é editada, né? Que tem uma parte da TV. Aí eu vou pedir pro editor colocar um tique aí, um barulhinho de tique. Tá bom? Beleza. Às vezes você já fez a tarefa, e se eu vou lá e só escrevo a tarefa, eu vou lá. Tarefa feita, né? Isso é bom fazer. Mas outra Verdade. dica que eu dou também é o seguinte: procure começar o dia fazendo as tarefas importantes, não as tarefas fáceis só para dar um tique ali. Perfeito. Entendeu? Então você faz as tarefas mais fáceis. Porque é o horário que você está com mais energia, né? Mas de repente você faz as tarefas mais fáceis Vai e não vai sobrar, porque aparece uma emergência, não vai sobrar tempo para você fazer as importantes. Então você tem uma falsa sensação de segurança, de completude, que você E fez aí eu alguma acho que no coisa. final do dia você também está mais cansado, Isso, né? Então foi eu o sempre que o deixo Rafa mais falou, fácil pro energia de final, manhã, porque a né? energia... Você faz isso? Eu faço, a nossa energia vai baixando, né? E o mais fácil? Vai, E o mais não tem fácil, como não. Fabi, é fácil de fazer. É fácil, aí você faz até cansado. Então você dá prioridade para as tarefas importantes. Dica Dá valiosa. dá prioridade para as tarefas difíceis. E até porque você está começando o dia, você está mais Eu preparado sou para contra isso. a gente receber para fazer esse programa aqui. Eita, nós. Porque é uma aula, cara. E ninguém recebe, a gente ganha um Osmar, valor para estar aqui. Pô, responder a esposa, a gente... É verdade. Não, né? Ó, nós vamos ter um momento de jabá aqui no final do programa, então vocês vão ganhar propaganda, fica tranquilo. Osmar, responder a esposa é melhor deixar pro começo do dia ou pro final do dia? Assim, só... Olha, entre uma dúvida, entre as assim. coisas importantes, urgentes e emergentes, Às vezes tá? é urgente. vai te matar Essa por está no essa padrão pergunta. acima.
Está acima do emergente, né? Esse está no padrão. Responde ela logo, porque daí ela não fica nervosa, ela não te dá mais trabalho depois. É verdade. Ai, meu Você Deus. vai ver que, qual é E importante. isso que você falou, inclusive, é um comentário que eu queria fazer em benefício das duas. Né? Quando a gente fala das coisas urgentes, vocês, mulheres, por alguma razão, têm muito mais facilidade para tratar das coisas urgentes do que nós, homens. Percebeu, Fabi? Vocês têm muito mais habilidade para tratar das emergências do que nós, homens. Concordo. Isso não quer dizer que vocês vão deixar tudo virar emergência, tá? Mas para vocês é mais fácil do que para nós. Talvez porque pela habilidade que vocês acabam sendo treinadas pelos Você é filhos. um ser mais evoluído mesmo. Acho que é só além por do, isso. além do É mais, isso. um ser mais Porque é o evoluído, seguinte, é tá claro, pegando tal. fogo, o homem É. fala, vou ligar pro bombeiro. A mulher vai lá e apaga o fogo. Apaga o fogo. Nossa, tem até um vídeo Tá na certo? internet que Sa- mostra sabia, isso, Fabi? cara, não é? Não, tem eu um, sinto num isso. posto de gasolina. Sente isso? Que eu sou um pouco devagar com as outras coisas, com questão de gestão de tempo. Tem muito que aprender com a É. Fabi aí, acho que todo mundo tem. Mas quando é alguma coisa muito urgente, parece que eu sinto, assim, eu vou e faço. E Assim, faz, né? o negócio é rápido. E é como os meninos É instintivo, falaram, né? acontece alguma coisa, Vai, você pensa em chamar o vem, você bombeiro, faz, né? é. E ela vai lá e apaga o fogo. Então, isso já ajuda também na hora do planejamento, que você fica mais confiante de que você vai resolver a emergência. Tá certo? Osmar, e as mulheres, elas são mais afetadas pela sensação de falta de tempo, né? Porque tem toda a questão de muitas mulheres empreendendo, sem tanto ajuda para cuidar dos filhos, e tem essa relação da maternidade, o negócio. Como resolver isso? Como ser mulher e não ter mais essa sensação de falta de tempo? Você tem razão no que você está falando aí. Realmente, a mulher tem um componente adicional, né, nisso aí. Porque tem outras coisas que nós não nos preocupamos, nós homens não nos preocupamos. O Rafael falou no começo que ele leu o meu currículo e viu tantas coisas que eu fiz. Eu só fiz isso porque eu era casado. Nossa, que Né? forte isso. Só fiz isso porque eu era casado. Se eu não tivesse alguém que tivesse na minha segurando Na as pontas para retaguarda, mim, né? na minha retaguarda, talvez eu não tivesse feito metade do que eu fiz. Muito, Tá muito certo? forte isso. Então, isso é realmente importante. Agora, imagina a mulher que é empresária, mãe, esposa. Porque ser esposa não dá trabalho, né, Fabi? Não, é fácil. Tá bom. Né? Ser esposa, né? Tem uma vida social, tem uma vida familiar, tem uma vida, né? É muito mais difícil. Essas mulheres têm que ser muito mais bem organizadas, tá certo? E tem que deixar de lado os pensamentos que possam fazer com que ela se sinta culpada por não ter realizado uma certa tarefa. Por isso que eu fiz a pergunta para a Fabi. Como é que ela se sente quando não consegue pegar as crianças na escola? Então, esses pensamentos têm que ser eliminados da cabeça das mulheres para que elas possam dar continuidade, senão se paralisa. São dois problemas daí, a falta de senão tempo e paralisa. a culpa por não conseguir fazer tudo. E aí é o seguinte, o que eu digo para as mulheres? Planeje, escreva, por exemplo, coisa tão básica que eu tenho certeza que vocês duas fazem, que nós três não fazemos, né? Na véspera, escolha a roupa que você vai trabalhar no dia seguinte. Isso ajuda, hein? Eu comecei a fazer agora. Né? Isso ajuda, penso. hein? Agora que eu falo Não é? ontem. Eu penso, Você à noite eu pensa, mentalizo a roupa pensa. amanhã. De repente você até já experimenta ver se fica boa aquela combinação, né, das cores, por exemplo. Ajuda muito, porque no dia seguinte você vai ter que tomar banho, cuidar das crianças e escolher a roupa. Então, se você faz isso na véspera, você já começa o dia sem meia hora de trabalho. Sei lá, se é meia hora é muito para se aprontar, né? Mas já começa o dia assim. Sim. Então, comece a planejar dessa maneira. Outra coisa que eu falo para as mulheres também é o seguinte, delegue. Para a sua empregada doméstica, sua secretária do lar, para quem é casado, senta com o marido, distribua as tarefas de forma que todo mundo fique bem. Para quem tem filhos com uma idade maior, né, que distribua a tarefa para eles também, bota aqueles recadinhos na geladeira lá com a lista de tarefas de cada um, mas de cedo, né? Não de tarde, mas começando quando as crianças são pequenas ainda. Isso vai ajudar muito a mulher a tomar conta da vida dela. Porque é o seguinte, vocês cuidam muito de nós, e chega um momento que olha para trás e fala assim, e eu? Sim. Nossa, eu envelheci e não fiz nada para mim. Não, Isso é inaceitável. E tem essa questão, né? Certo? A Fabi mesmo, assim, quando fala da organização, essa questão de que, assim, o que é de mulher e o que é de homem também, é quem disse que é uma coisa de cá, quem disse que é outra coisa de lá, né? Que história é essa, né? E acho que eu queria também ouvir a Fabi nessa pergunta aí, porque, Fabi, e você? O que você fala pra mulherada? Porque você conhece muitas empresárias, né? Sim, também. Sim, Depois a gente vai pro Fer ali, pro Fer, né? Mas só até concluindo a pergunta anterior ainda, dessa pergunta, trazendo duas coisas fantásticas que vocês colocaram aqui.
Porque a gente já deixou algumas dicas, né? Para ficar muito claro para as pessoas as dicas. Porque a gente está numa conversa às vezes e não capta o que está sendo dito. Porque isso aqui em Harvard não fala do que nós estamos falando aqui. Por exemplo, você diz o seguinte: eu deixo, né, conforme vocês colocaram, o que é mais importante para o começo do dia, que é onde eu tenho energia, né? E o que é fácil ou não é tão importante, eu deixo para o final, porque o que é fácil eu faço sem energia. Então, eu não sei você, amanhã, qual que são as coisas que você tem para fazer? O que é importante? O começo do dia. O que é difícil, às vezes? Não é importante, mas é muito difícil. Pega na hora que você está com energia. Senão você vai procrastinar, que daqui a pouco é outra pergunta também, né? Acho que... Então fala aí para as mulheres aí, antes do Fê fazer a próxima. Eu acho que assim, complementando, né, tudo que já foi dito aqui, a nossa saúde é muito importante em relação a isso, né? Você precisa estar bem. Então não adianta você sacrificar sua alimentação, seu sono, seu bem-estar, que se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer nada. Então, isso demorou muito tempo para eu enxergar. Porque sempre assim, eu cuido de todo mundo, cuido dos meus filhos, cuido do meu marido, cuido da minha empresa, cuido disso, isso. E eu tô caco, tô acabada. Né, isso é cultural também, né? E durante muito tempo, mas muito tempo eu fiz isso. E hoje não é questão de, ela é egoísta. Não sou egoísta. Só que se eu não estiver bem, eu não cuido de um filho doente. Se eu não estiver bem, eu não resolvo os problemas. Põe sua máscara primeiro para você poder... Depois, mais ou menos isso. E você sabe que quando eu escutei isso a primeira vez, eu falava assim, nossa, você acha que eu vou colocar primeiro em mim e antes do meu filho? Depois, eu falei assim, não, claro, tem lógica, óbvio. Mata os dois. Mata os dois, se você não né? puder. Então é mais ou menos por aí, da máscara, né? É verdade. E eu acho que começa por aí. Então, você tem que cuidar da parte física, da parte alimentar, da parte de sono, para também para resolver todos os pepinos. Educar os filhos. Hoje, meus filhos, eles lavam louça, eles fazem a cama de final de semana, eles cuidam das coisas deles, eles deixam tudo organizado, eles têm a rotina deles, eles estudam sozinhos, eles tomam banho sozinhos. Não o de 3. Sim. Mas sempre foi assim. O de 17 já. Fundamental. Não, isso. até o de 12, graças Fundamental. a Deus. Por quê? Porque senão, se você não cria filhos independentes, você acaba ficando escrava dos próprios filhos. Perfeito, sim. E eles vão se tornar adultos mais seguros, né? E mais independentes. E mais também. do que isso, Fabi, isso que você faz, olha a quantidade de horas que você liberou no seu dia. Sim. Né? Sem dúvida. E só mais um aprendizado aí. Primeiro você cuida de você. Um dia eu falei para um amigo, não tem nada de egoísmo nisso, né? Ele falou, eu falei para ele assim, ele falou, você tá acostumado, tá fazendo algum exercício, alguma coisa? Eu falei, tô nada, dá tempo, não sei o que. Ele falou, aí sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, tá tudo bem, Rafa, você só não é prioridade na sua vida ainda. Olha. Aí, cara, tipo assim, eu fiquei sem dormir uns... Nada, né? Eu falei, filha da mãe, como assim eu não sou Exato. prioridade, né? Manda bala, Fê. Mais uma dica aí na Esses tela. momentos de fazer um plim-plim, né? Plim-plim. Porque são aprendizados. Uma dica que o Osmar falou, e assim, para mim, isso traz uma paz muito grande, que é a questão do planejamento com a agenda. Isso é uma coisa que eu comecei a fazer na minha vida depois, quase com 30 anos. Principalmente convivendo com o Rafa. Né? Eu vi ele programando, eu comecei a esquecer algumas coisas que eu tinha programado. Eu falei, eu não posso viver sem uma agenda. Que foi o que você falou. E a gente sabe que tem muita gente assistindo ainda que guarda tudo na cabeça. Só que chega uma hora que a cabeça começa a falhar. E hoje, quando você... Por exemplo, estou acabando meu dia, 5 de trabalho, 6 horas da tarde. Eu tiro 20 minutos para programar o dia seguinte. Então, quando chega à noite em casa, que obviamente vai vir a dúvida, o que eu vou fazer amanhã, você não é tomado pela ansiedade. Você fala, o que eu vou fazer amanhã está na minha agenda. Então, assim, eu já programei o dia de amanhã. Quando você não sabe o que você vai fazer no dia seguinte, eu sei porque a minha esposa ainda está no processo de amadurecer isso. Fica desesperado, começa a puxar o cabelo. Nossa, mas amanhã vai dar tempo, amanhã não vai... Você parar e programar, você vai ver que vai dar tempo de tudo. Né? Então, o que você falou, acho que é uma lição que quem está assistindo, se sair daqui falando, poxa, eu vou no meu celular começar a programar o dia seguinte, pode ter certeza que a ansiedade em alguns momentos vai diminuir, vai ter uma paz muito maior. Então, eu já vou colocar na tela aí sugestão de ferramentas para celular. Tá aí. Vamos colocar aqui embaixo. Aqui São muitas, né? E, Rafael, e são ferramentas gratuitas. Você vai Gratuitas. entrar no celular, é tudo gratuito. gratuito. Agora, a Fabi, é um mistério para mim, viu, Fabi? Porque assim, eu tenho uma filha e quando alguém fala assim, quando você vai ter o segundo, em 5 segundos a pessoa não percebe, mas eu saí de cena. Eu nem respondi, eu fujo, entendeu? Só que outro dia eu estava conversando com um amigo que ele teve o segundo filho numa diferença de 7 anos. E aí ele falou, a minha menininha, outro dia ele falou, acordei, a menininha estava recolhendo as roupas do bebê no varal, sem eu pedir. Então
Então, assim, ele conta com a ajuda da filha para fazer alguns afazeres do filho mais novo. Você teve que educar os seus filhos assim também, ou é um processo natural? O de 17 te ajuda a fazer a comidinha pro de 3, o de 5 ajuda? Como é que funciona? Na verdade, assim, os quatro filhos não são meus, né? Eu não tive as 4 gestações. As 2 meninas mais velhas são minhas enteadas, mas elas moram comigo, né? Que o meu marido hoje é viúvo. E aí o terceiro, de 12, é filho do meu primeiro casamento. E o último é filho desse casamento atual. Então, é o dele, o meu e os nossos. Seu desafio é ainda maior, parece, né? Literalmente. Então, assim, quando eu me separei, o meu filho tinha 4 anos. E aí, logo em seguida, eu conheci o meu marido, o Fábio, que tinha as 2 meninas. E elas tinham 5 e 8. E aí, foi uma integração entre as crianças, né? E eles se dão muito bem, a relação deles é ótima. E eles sempre se ajudaram, né? E quando veio a rapinha do tacho, né? Que aí o de 12 tinha 9, né? Eles, é engraçado, como eles já se ajudavam e eles já eram independentes, eles já tinham essa coisa de um ajudar o outro, de ajudar em casa, porque já eram muitos, né? Já eram 3, né? Eles ajudam automaticamente. Então, assim, uma veste, outra dá banho. Então, por exemplo, eu tenho que ir para São Paulo fazer um treinamento da franquia. A gente vai para São Paulo, a minha mãe vai para minha casa, cuida todos deles, mas os mais velhos dão um banho no pequeno, ajudam a dar alimentação. Legal. Acho que eles ficam mais então, maduros assim, com isso? Eu acho que sim, acho que são, como assim, as meninas perderam a mãe muito cedo, o meu também não teve a presença do pai mais em casa, então, naturalmente, são crianças especiais, que eu digo, e que foram amadurecendo muito rápido, né? E eu e o Fábio nunca colocamos eles como vítima, né? A gente nunca tratou eles como, coitadinhos. Não, eles não são coitadinhos. São crianças normais, a gente vai dar a mesma educação, aquela educação que a gente acredita que seja correta, porque não tem educação certa, né? Tem a minha, a sua, e cada um segue o jogo. E nós criamos eles dessa forma. Então, quando veio o mais novo, foi natural. Mas claro que é um time ajudando, né? Eles ajudam muito. Eu olhando e assim, leva no parquinho, e leva para passear, e leva... Porque eles gostam também. E eles não fazem por obrigação. Eu tenho que fazer porque a minha mãe precisa. Eu tenho que fazer porque agora é hora de eu cuidar disso. Perfeito. Não, é uma coisa mais natural, entendeu? Eles mesmos eu nem tinha olhado assim. Eu sempre pensei em não ter muitos filhos, né? Mas olhando para esse lado... Eu também não tinha programado, né? Mas eu acho legal ter bastante, porque daí eu coloco um na recepção, outro atendendo no telefone, pronto. outro vai pegar. Vai nessa, a gente fala assim, vai nessa. Quem vai na lavanderia comigo hoje, todo mundo fica assim, ó. O pequeno fala, eu quero, mamãe. Pra ele é mais divertido, né? Os 3 mais velhos falam, lavar roupa, pegar a roupa suja. Não adianta, acho que não. Minha não vai rolar. Não, acho que não. Acho que não conte com isso. Eu falei pro Rafa, quando você tiver com seu filho, ele vai ser menor aprendiz com 12 anos. Aí ele falou, por que tão tarde? Com 6, já aprende a fazer conta com 6, 7 anos. Então, já sabe. Não dá pra contar com isso, viu? Maravilhoso. E, gente, então, vou pegar mais uma dica clara aí, né? E vou trazer um pedacinho dessa pergunta para o Osmar, porque, quer dizer, eu consigo administrar a família porque a família também me ajuda, né? Não sou eu ajudando a minha família. Pô, eu tenho esse... E muitas pessoas falam, né? Meu negócio também é uma família, né? A gente aqui é uma família. Aí um dia até uma amiga minha falou assim, eu sou tipo uma mãe dele, só que pior. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu mando embora. Nossa, vai ser mal, porque a mãe não manda. A mãe não manda embora, né? Então. Esse chefe existe, mas existe esse. Mãe não existe. Se a mãe mandar embora, ela contrata no dia seguinte. Meu Deus, que linguagem. Porque, na verdade, a pergunta é a seguinte... Também rola isso com a equipe ajudar além da sua posição só? Você acha que, falando de liderança... Você fala no meio empresarial? No meio empresarial. Eu sim, tenho uma empresinha, tem 3 pessoas trabalhando comigo. De tirar esse fardo só do dono da empresa. Porque se a empresa for mal, todo mundo vai se prejudicar. Não é só a sua função. Né? O barco bateu e afundou, amigão, todo mundo. Não, certamente. Tem pessoas que têm mais iniciativa e vão contribuir mais para a empresa. Né? O que eu, particularmente, e é muito particular, eu não gosto, é de a pessoa confundir o conceito de família
com o conceito de empresa, né? Quer dizer, as pessoas me ajudam porque eu sou bonzinho, né? Ou então esperar ajuda porque eu trato todo mundo bem, coisa que vale. Perfeito. É uma relação comercial. As pessoas estão pagas e eu estou pagando, então é uma relação comercial. Mas um bom funcionário, ele vai saber as necessidades da empresa, vai procurar atendê-las da melhor forma possível, eventualmente excedendo até o que está escrito na descrição e até lá no job description. Ideia, né? Quanto mais gente eu tenho no time, mais corrido fica. Parece que tem alguma coisa errada. Né? Pô, tem mais gente para ajudar. E tem. Isso a gente vai falar muito no coaching de liderança. Né? Sim. E tem isso sim, porque a pessoa não sabe liderar corretamente, não sabe delegar, né? Não sabe distribuir corretamente as responsabilidades, as atribuições. Então você vai contratando gente, e o trabalho fica tão complicado quanto antes. Né? Eu tenho certeza que a Fabi entende do que eu estou falando, porque ela deve fazer isso. Né? Até mesmo porque o que você falou no começo, né? A gente tem que delegar. Né? Eu tive muita dificuldade no começo, porque a lavanderia é uma operação, né? E a operação é envolvente. Você entra nela, se você não se policiar, você não sai. Você fica nela o dia todo. Perfeito. E aí, no começo, era necessário eu estar o dia todo. Hoje não é mais. E aí, para eu sair da operação, foi um processo difícil, que eu tinha que me controlar muito, porque eu gosto muito mais da operação do que ficar no computador. Né? Para mim é mais legal. Para mim é mais dinâmico. Que, aliás, mas é muito difícil. Esse é outro aspecto da gerência do tempo. Você tem que fazer o que você tem que fazer, não o que você gosta de fazer. Exatamente. E a gente confunde às vezes, faz o que gosta de fazer. Então, às vezes eu o falo... tempo passa e o que era importante acaba não sendo feito. Aí você tem que falar, opa, chega. Aqui eu cheguei, fiz o que tinha que fazer, agora eu vou lá pro meu quadradinho e vou fazer o que Saber colocar essas paredes invisíveis, né? Entre mas pra mim, é o mais desafiador. Saber diferenciar. Porque, na verdade, eu não tenho chefe, né? Meu chefe é meu tempo, então né? Mais ou menos assim. Faz a pergunta aí pro professor, então já. Fala, já que é o mais desafiador, já exatamente. Como eu faço isso, Osmar? Me ajuda. Tamo aí, tamo bem. Como eu faço essa gerência, né? Porque é difícil mesmo. Você entra na operação, né? No caso, a minha empresa é operacional. E aí eu tenho exatamente essa sensação. Quanto mais gente eu coloco, parece que mais elas correm. E né? parece que fica mais complicada a operação. Né? Sim. E no fim os resultados são praticamente os mesmos quando não pioram. Né? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Só botar gente sem ter uma boa capacidade de liderança para poder organizar o trabalho da forma correta. Né? Esses dias eu vi uma frase falando que evoluir não necessariamente é crescer. Né? Até do Murilo Gun, eu vi ele falando, ele falou assim, a gente pensa às vezes que evoluir é crescer. E não, né? Às vezes, não necessariamente, né? Então, eu vou pegar a carona no que você falou, só para responder o que a Fabi está dizendo, tá certo? Nós precisamos também lembrar, Fabi, que estar ocupado não é ser produtivo. Sim. Né? Ser produtivo é fazer as coisas que devem ser feitas. E a gente se vê fazendo muita coisa, a gente se engana pensando que estamos sendo produtivos. A gente não está gerenciando bem o tempo. Estamos apenas ocupados. Isso não quer dizer que você produza alguma coisa no final do dia. Né? E tem que separar. Ainda bem que o senhor fala com calma, porque me dói quando você fala. Se ele falasse com mais dureza, eu ia chorar. Então, parte da mesa já. E tem que separar. Né? Essas paredes invisíveis que o Rafael falou, né? Que você falou, como que eu faço? Tem que separar. Quando você planeja o teu dia, né? Sei lá, 2 horas, 1 hora, 4 horas por dia, eu vou trabalhar na área administrativa. O resto do tempo eu vou trabalhar na área operacional, ou vice-versa. E cumpra. Depois de algum tempo vai se tornar um hábito. Então, por exemplo, todos os dias, entre 11 e 1 da tarde, eu vou trabalhar para fazer a parte operacional. O resto do tempo, eu vou trabalhar na administrativa ou vice-versa. Crie um hábito, crie horários, crie padrões, põe na tua agenda que esse é o teu horário e procure cumprir. Depois de algum tempo, as coisas fluem, que você não vai precisar mais nem olhar para a agenda, que é aquele horário. Perfeito. Vem naturalmente, né? Vem naturalmente. Perfeito. Ô, Osmar, tem uma questão. Uma coisa é a gente ter a nossa gestão do tempo, né? E como trabalhar a gestão do tempo com os funcionários? Que ferramenta usar? Da onde a gente começa essa organização, né? Osmar e a Fabi, eu quero saber também, né? Porque a Fabi tá vivendo isso aí batendo escanteio. Professor, vamos juntar essas duas respostas aí, que é interessante. Na verdade, o funcionário é bem difícil. Primeiro que você tem que estabelecer bem para ele qual é o propósito da sua empresa, para ele vestir a camisa junto com você. Sim. Para ele entender o que a empresa oferece para o cliente. Não é só uma roupa limpa. É uma solução, né? É uma solução. Eu estou dando tempo para o cliente fazer as suas outras coisas. Eu estou cuidando de uma parte... Vida, né? Dando vida para eles, né? Que ele não precisa se preocupar. Que é a roupa limpa dele.
E aí sobra mais tempo para ele viver. Fazer o que para ele é importante, emergente, urgente, enfim. E o time tem que estar engajado com isso, ele tem que entender isso. E cada um tem que entender, eu acho também, qual é a sua função ali, qual é o gerenciamento do tempo de cada um. Então, de manhã você vai fazer... a moça da lavagem vai fazer isso, à tarde você faz isso, no final do dia você faz isso. A supervisora. Realmente sentar e dar a liçãozinha de casa, escrever e colocar... Clareza, né? Só que durante um tempo, claro, que a funcionária não vai falar assim, não, eu sei exatamente o que eu vou fazer amanhã. Não, você tem que ficar ali, ó, no começo até eles se acostumarem com aquela rotina. Igual dirigir, né? Você tem que Igual fazer 21 dirigir, aulas pra você aprender a dirigir. É o que eu falo. Quem entra na lavanderia, fala, o funcionário novo, que nunca trabalhou, vê assim, meu Deus do céu, e agora? Por onde eu começo? Eu falei, olha, é igual começar a dirigir. Sim. No começo, parece, meu Deus, embreagem, freio, mudança, pisca, retrovisor. Depois você faz sem pensar. Verdade. Então, no começo, você tem que pegar, é que nem educar o filho, é que nem... No começo, você tem que dar a mãozinha, ensinar a andar, daqui a pouco já está andando sozinho. Funcionário é a mesma coisa, tem que pegar, trazer para dentro, dar o beabá, mostrar, aí, com o tempo, ele começa a andar sozinho. Perfeito. Ela respondeu tudo, viu, Bia? Respondeu Só vou tudo? falar alguma E coisa. não aqui foi agora. contemplado. Não, eu aproveito. Além do mais, é o seguinte, se você não tem uma agenda, você vai virar a agenda de alguém. Nossa. Entendeu? Então, se você tem a sua agenda, sabe o que você vai fazer, e seus funcionários também, ninguém vai incomodar você com coisa fora da tua agenda. É difícil isso. Não Sabe é? que eu já vi um exemplo? Na Solutudo não é assim. E eu até agradeço a Deus por isso. Mas assim, a empresa tem acesso à tua agenda e se alguém vê que você está com espaço ali, que você não marcou nada, essa pessoa pode marcar um compromisso com você sem te consultar. Então, hoje eu acho que é até uma cultura de muitas empresas isso. A pessoa abre a tua agenda online, eu vi que o Felipe não tem nada hoje, se eu quiser eu posso marcar aqui nesse horário de serviço 5 horas para falar com ele e ele não pode falar nada. Então, assim, é uma falta de liberdade. Mas assim, a tua agenda está errada. Sim. Desculpe. Aquele período lá que está sem fazer nada é o período que você reservou para você que tem que estar escrito. Sim, sim. Tá? Tempo para meditação, sei lá. 1 hora que você está, tempo para meditação. Não me incomodem, por favor. Sim. Essa meditação é importante para a Solutudo. Você vai trazer soluções maravilhosas. Inclusive, a gente depois medita da sua lá mesmo, solução. é verdade. Não é? É fato. Tempo para meditação. A gente, antes das reuniões... Tem que escrever, Felipe, senão as pessoas não vão saber o que você está fazendo. Entendeu? Você e aí a agenda está aberta, eu vou marcar. Você entrou nesse assunto, é bem legal, assim, né? Porque, para mim, é muito simples, é uma continha de matemática. A gente começou falando das 24 horas, mas se você... Eu penso assim, pelo menos. Então, uma carga de trabalho hoje no Brasil que a gente considera justa, 8 horas. Então, foi 1/3. Quanto tempo que você dorme que você acorda bem? 8 horas. E aí sobram 8 horas. E aí, o que fazer com essas 8 horas que sobram, para mim, eu acho que é o grande desafio. Porque, assim, o dormir a gente sabe que é deitar na cama e fechar o olho. O trabalhar, Difícil, você tá trabalhando, né? É difícil. Eu ia falar, né? Vocês não sempre acontece assim, né? Na teoria, né? No mundo ideal, isso seria perfeito. Agora, como organizar essas 8 horas que, entre parênteses, sobram? Né? Da E mesma só forma que colocando você tem, um da ponto. mesma forma que você tem 8 horas de trabalho e para o seu trabalho você define o que é importante, o que é prioritário, etc. Para as suas 8 horas pessoais você tem que fazer a mesma coisa. Sim. O que é importante para você? Nossa. O que é prioritário para você nas suas 8 horas? Fazer academia, por exemplo? Não, no meu caso, não. Não, eu só citei assim como um cara que não faz Você já academia, viu, entendeu? Você já viu isso, né? Você tá querendo, já tá me dando um coach aqui. Tá bom, já, porque- então vamos mudar. Ir no cabeleireiro, por exemplo? Eita, nós. Você tá pegando pesado mesmo, hein? Daqui a pouco a gente volta. Um abraço. Mas, Felipe, olha, 8 horas no trabalho, você já definiu claramente, você aprendeu, fez direitinho. Por que você não faz isso para a tua vida pessoal? Acho que é o grande desafio. Acho que esse é o desafio. Né? Você valorizar, às vezes, pô, vou ficar em casa aqui 1h30, eu vou ficar sem fazer nada ou eu vou criar algo durante 1h30? É porque é mais tem mesmo, fácil você planejar você tem o que planejar trabalho seu do que ócio o também. tempo Você não livre. tem tempo sem fazer nada, também Felipe. Mas você pensar. falou uma coisa maravilhosa, mas porque assim, corre o risco de eu pegar essas 8 horas aí, que então, imaginar no caso da vida do Felipe, que ele veio com 4 filhos ia ter 8 horas. Mas e daí, fala assim, é importante ter 1 hora, 1 minuto que eu não faço nada. E eu pergunto isso porque assim, as maiores invenções do mundo, né, assim, não foi no laboratório que caiu a maçã na cabeça de Newton.
né? Assim, não estava lá, estava no laboratório, caiu uma maçã e existe a importância de ter tempo livre, né? Para vocês faz diferença, para você no dia você consegue ter. E professor, isso faz sentido ou não? Eu ouvi os dois aí. Faz todo sentido, né? Você tem que ter o ócio, até para você poder libertar um tempo para sua mente se descansar. Você descansa durante o sono, é claro, mas em vigília você tem que descansar um pouco também. Além do mais, quando você está no ócio, né, vem ideias, você pode fazer coisas que a sua criatividade vai melhorar. Sim. E, Felipe, quando você volta do ócio, você é muito mais criativo. Sim. Quando você volta do descanso, você é muito mais criativo. Então, vale a pena, viu, Fabi, durante o dia, planejar pausas. 5 minutos a cada 2 horas, 10 minutos a cada 2 horas, pausa. E volte, você vai voltar melhor, mais produtivo, mais criativo. Se for 10 minutos sem fazer nada, sim, mas agora minhas 2 horas vão virar 4, viu? Eu tenho uma amiga que eu acho engraçado, ela trabalha muito também, assim. E quando a gente vai assistir algum filme, em alguma plataforma streaming, ela sempre tem uma exigência. Coloca um filme que eu não preciso pensar. Coloca uma história romântica, qualquer coisa assim, para eu desligar e ficar. Mas não me venha com documentário de informações. Você não dorme uns 6 anos. Eu quero o filme mais bobo possível, porque eu não quero pensar, eu quero desligar olhando para isso aí. Tenet? É bonito. Gui, também, maluco. Você não dorme. E você tem esse tempo? Não, na verdade eu preciso melhorar nisso, né? É muito difícil eu ter esse tempo. Eu sei a importância dele, eu concordo com o Osmar, acho que realmente a gente tem que estar na caixinha do nada, né? Vai ir para a caixinha do nada. Mas no meu dia a dia hoje é bem difícil eu planejar a pausa. Às vezes pequenas pausas, assim, 5, 10 minutos, até você faz meio vou lá pegar, tô trabalhando, vou lá tomar um café, vou, né? Até você faz, mas a pausa de você realmente pensar, né? Ficar naquela introspecção de talvez vir ideias novas, faz, mas não com a regularidade que deveria. Normalmente é antes de dormir, a hora que eu dou uma parada, assim, tá todo mundo dormindo já. Quanto mais ocupada você é, mais sentido faz a pausa. Né? Vou perder tempo. Se você não perderá tempo, faz mais sentido, você volta recuperada, com energia nova e com mais criatividade. Então, se eu posso dar uma sugestão para vocês, pausem. Legal. Eu vou até colocar na tela uma imagem, né? A gente vai pedir para dividir aí na edição, que mostra o cérebro, como ele se comporta se ele não tiver pausas entre uma reunião e outra, e como ele se comporta, mas entenda a reunião como atividade, seja o que for, né? Então isso é realmente científico, neurológico, e o grande ponto é o lance do machado, né, professor? A gente pensa que é só machadada, e às vezes é algo que eu mesmo preciso muito me policiar para lembrar de afiá-lo, ou de descansar o ferro, às vezes, né? Para você forjar uma espada, você precisa de um tempo de descanso, não é só bater. Não é só bater. Né? Então, acho que esse é um ponto forte. Muito legal. Né? Muito legal. Sabe que a gente está conversando bastante aqui, né? Mas hoje esse programa ele é produzido, apoiado pela Solutudo. Sim. Né? Uma empresa que há mais de 15 anos aí, traz soluções para os empresários e que também estão atreladas a tempo. Sim. Né, Rafa? Então, sim, durante muito e a gente coloca, né? Eu falo, Solutudo é o nosso patrocinador por enquanto do programa, né? E trazendo esse tema para a própria Solutudo, durante muito tempo a gente falou que a gente ajudava as pessoas a ganharem tempo. Era isso que a gente fazia. Que legal. Né? Só isso. Aí você fala, mas como, né? Quem está procurando uma solução, né? A gente nasceu na época das listas, né? E eu tinha uma raiva de lista telefônica, você não sabia se estava no D, caçamba, tá no DISC, tá no K, tá no C, tá no nome, tá no... Nossa! E as páginas amarelas, gente? Então, exatamente. E a gente, na época, fez para as pessoas acharem mais rápido. Pô, eu tô precisando de uma lavanderia, tô precisando de um consultor de liderança, tô precisando do... Então, a Solutudo ajuda as pessoas, por um lado, a procurar, e por outro lado, o empresário... tem uma frase na Solutudo que a gente fala assim, ele aprendeu tanto de marketing digital que a empresa dele quebrou. Né? Então, como assim? Ele aprendeu tanto de marketing digital que a empresa dele quebrou. Por quê? Porque o marketing real é o que ganha o jogo, não é o digital. Né? Eu tô ótima no Instagram, no Facebook, não sei na onde, o cliente liga, você não atende, você pede para entregar e demora. Não tem uma frase que fala que likes não pagam boletos? Exatamente, likes não pagam boletos, adorei essa. E aí o trabalho da Solutudo é assim, me fala o que você faz, dono de empresa, me diz aí o que você faz, e eu ajudo você a aparecer na hora que alguém que tiver com esse problema
estiver procurando por uma solução. Por isso que o nome é Solutudo. Solutudo. Então, eu deixo aí o recado, né, para quem está assistindo a gente, se você tem uma pequena empresa e percebe que é difícil conciliar o marketing real, que é a realização, e a tua presença no digital, as pessoas encontrarem você de uma maneira mais simplificada, não só em redes sociais, porque eu acho que as redes sociais trazem uma falsa ilusão. 10 pessoas curtiram, e quantos compraram? Porque na hora que eu tô nas redes sociais, eu não tô lá para comprar. Eu tô lá para conteúdo. É uma pesquisa até que mostra isso. Então, é diferente das mídias diretivas, né? A própria Solutudo, Google. A hora que quebra teu carro, você fala, deixa eu abrir uma timeline para eu dar uma procurada. Você não faz isso, né? Fala, quebrou meu carro, deixa eu ficar procurando aqui. Eu preciso lavar a roupa, deixa eu entrar no Instagram e ver se parece algum no feed. A gente não faz isso. Então, nessa hora, na hora da decisão, eu falo do atacante, né? Você vai usar o Google, você vai usar a Solutudo. E a Solutudo, inclusive, ajuda você aparecer no Google. Então, se você tem uma empresa, não sabe como aparecer, para quem procura, tem o telefone nosso aí embaixo, faz um contato com a Solutudo, entra no site. E, Rafael, mas eu estou numa situação complicada, não posso nem gastar. A Solutudo tem um plano que é gratuito. Você cadastra a sua empresa gratuitamente lá e começa a ser encontrado quando as pessoas procuram pelo que você faz. Esse foi o momento Solutudo de bom. Você precisa de uma solução na sua cidade, use a Solutudo. Se você está procurando um serviço... Né, vendedor de bolo. Vamos dar um exemplo claro, que você está procurando a Omo aqui de Bauru, né? Tem lá, dá para entrar na Solutudo, procurar. Estou procurando um professor, entra na Solutudo, procura, a gente cadastra ele como coach lá. Então acha a Solutudo. Inclusive o telefone deles aqui, a gente vai fazer você procurar na Solutudo. Você quer? Eu quero falar mais com a Fabi, quero falar com o professor, tá, na Solutudo, a gente vai pôr aqui o link para vocês acessarem, beleza? Boa, muito bom. Gente, nós estamos chegando ao final. Você vê o podcast, a gente vai conversando, parece que nós estamos aqui há 10 minutos, mas nós já estamos há quase 1 hora. Então a gente vai agora pro sprint final, né? Agradecer a presença de vocês dois, acho que trouxeram uma realidade muito bacana. Daria pra fazer umas 10 horas desse programa. Daria, aqui, né? Cara. Agora a gente entende por que os podcasts a gente tem 3, 4 horas, porque a conversa flui. Né? Como é que foi? Foi pra vocês? Foi legal? Foi uma experiência que... Foi muito legal, foi muito curto. Né? Muito curto, a gente queria muito mais coisa para falar, porque também todo mundo está interessado no mesmo tema, né, Fabi? Todo mundo tá muito bacana. Legal. Você, Fabi, eu adorei, deu para refletir bem? Foi muito bom, foi ótimo estar aqui. E uma experiência nova, né, diferente e curto, né? E aprendi muito com a Fabiana, viu? Aprendi muito com a Fabi. E eu aprendi muito com você. E dá uma dica valiosíssima para quem está empreendendo e precisa de gestão de tempo. O que faz? Se você fosse de todas que você falou, que você... Até Organização. Planejamento. Boa. Eu acho que sem planejamento não vai. Eu acho que a dica é o planejamento e a organização. Perfeito. Eu acho que é a dica mais valiosa. Eu acho. E o professor? Vou completar e vou falar mais uma coisa. Quando a gente fala de organização, a gente não fala só de deixar a mesa limpa, viu, gente? Principalmente vocês, pequenos empresários, tem que lembrar que organização digital também. Você ficar horas procurando um arquivo no seu disco rígido, já era. Procure se organizar nisso também. Cadastre esses nomes com uma forma fácil de achar. Faça alguma coisa diferente que você possa não perder tempo com isso também. E se você quer ser um profissional de sucesso, ter mais liderança, um empresário de sucesso também, eu acho que tem que organizar, tem que ter uma gestão de tempo muito apropriada, como nós falamos aqui agora. O exemplo da Fabi é um exemplo maravilhoso, né? Porque todos nós somos empresários, mas nenhum de nós tem 4 filhos. Né? Então, uma mulher com 4 filhos e ter sucesso, eu acho que é o melhor exemplo possível de organização e gerência de tempo. Obrigado, viu, Fabi? Foi uma delícia conversar com você. Tá? Foi ótimo. E eu acho para todos vocês que querem sucesso na carreira profissional, na vida pessoal, na vida empresarial, está na hora de tomar as rédeas de sua vida. Procura ajuda. Né? Nós estamos aqui para isso. Maravilhoso. Perfeito, eu só tenho a dizer nesse momento para vocês, assim, de uma maneira bastante simples, por mais Fabianas, por mais professores Osmar, né? Por mais pessoas que inspirem e que ajudem a gente, porque no final a gente chama de tempo, só que é vida, né? Por mais vida. Acho que eu espero, né, pessoal? Bia, e aí, curtiu também? Nossa, muito. Primeiro programa, arrasamos. Primeiro podcast. E deixa aí o convite, né, Fê? A gente pode deixar o convite para você que está assistindo a gente, independente do canal, se é na televisão, se é nas redes sociais, se é no Spotify, de a gente se encontrar, né? Para você que está na internet, nos meios sociais aí, só escreve, segue a gente. E para você que está assistindo a gente na televisão, no mesmo horário, na semana seguinte, nós estamos aqui
para trazer mais soluções, e as soluções são muito legais. Na semana seguinte, nós temos qual solução para falar, Felipe? Ó, semana seguinte é como evitar a falência de uma pequena empresa. Olha, isso aí deu até frio na barriga, só de adoro, pensar, meu rapaz. Deus do céu. Então, ó, você que está numa Bom esse situação tema também. complicada, Muito bom. né? A gente passa em momentos difíceis. Esteja com a gente, acompanhe o próximo programa nosso, esteja com a gente nesse mesmo horário, para quem está assistindo ao vivo na TV, e a gente volta com esse verdade. tema na semana seguinte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que é isso. Segue a gente, curte aí, você está na TV, já coloca na agenda, abre o celular aí, segue a gente nas redes sociais, e a gente espera poder trazer cada vez mais soluções. O mundo tem muito problema, e a Solutudo está atuando para tentar, para essas pequenas empresas que resolvem problema o dia inteiro, né? A gente tenta reunir solução para tudo, né? Aqui, pelo menos na mesa, a gente já encontrou um monte. Eu aprendi muito hoje e queria agradecer vocês. Foi uma das horas mais bem vividas minhas aí. Então, muito obrigado. Obrigado, Fê. Obrigado, Obrigada. Bia. Obrigada, Obrigado você gente. que está assistindo. Obrigada, Sou tudo de gente. bom. Valeu. Tchau. Solução. 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 Solução.